Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sou o tutor Diego Alves Lindsmayer e hoje vamos falar um pouco sobre planejamento e controle Just-in-Time, o famoso JIT. O que vamos ver nessa aula? O que é o Just-in-Time e como ele se difere de práticas de gestão de operação tradicionais? Quais são os principais elementos da filosofia Just-in-Time? Quais são as técnicas de Just-in-Time? Como o Just-in-Time pode ser usado no planejamento e controle? Bom, para começar, vamos pensar em um supermercado. As mercadorias são retiradas pelo próprio consumidor, certo? O consumidor vai até lá e retira o que deseja do supermercado comprando. Assim, o controle de estoque pode ser realizado diretamente por quem vai utilizar o material. No caso do supermercado, o próprio consumidor. E de que forma mercadorias estão dispostas para o consumidor? Bom, as mercadorias são distribuídas em prateleiras, então podemos dizer que o controle do estoque poderia ser realizado diretamente com base na proporção de espaço destinado a cada item. A reposição das prateleiras é feita de acordo com a demanda. Neste caso, observa-se que o reabastecimento do estoque poderia ser feito por meio de controle visual por qualquer pessoa, sem necessidade de maiores controles computacionais. As informações necessárias são apenas em um cartão. Em suma, cada produto tem seu local e espaço definido de forma visual. Agora, vocês devem estar se perguntando, por que o professor está falando em supermercados? Bom, nos próximos slides, vocês irão ver que as questões levantadas aqui na introdução têm tudo a ver com Just-in-Time. Mas afinal, o que é o Just-in-Time? O Just-in-Time é uma abordagem disciplinada que visa aprimorar a produtividade global e eliminar os desperdícios. Resumidamente, ele visa atender a demanda prontamente, com qualidade e sem desperdícios. A gestão Just-in-Time requer alta performance em todos os 5 objetivos de desempenho da produção. Quais são estes 5 objetivos? Qualidade, velocidade, confiabilidade, que é pontualidade, flexibilidade e custo reduzido. E nesse sentido, por isso, quando deseja-se implementar esse tipo de abordagem, a primeira pergunta que se deve fazer é: será que o processo tem estabilidade suficiente para implementar o sistema puxado? Por que é assim que ele funciona? Nessa figura, é possível perceber a diferença entre as gestões na utilização da capacidade. Percebam que na gestão tradicional, o foco está em utilização máxima da capacidade e a geração de estoques, o que acaba encobrindo as falhas do processo, pois assim não é possível perceber. Por exemplo, se houve algum problema em algum estágio da produção, uma vez que a demanda será atendida em função do estoque, já na gestão Just-in-Time, essas falhas serão percebidas uma vez que a utilização da capacidade considera apenas a demanda. Mas vamos pensar um pouco. A vantagem em produzir mais peças para aumentar a utilização da capacidade? No sistema tradicional, há estoques de segurança em todos os estágios do processo para compensar as muitas incertezas. Assim, é possível atingir uma maior utilização da capacidade. No Just-in-Time, a utilização da capacidade é sacrificada para ser possível trabalhar com baixos estoques. Os defensores do Just-in-Time argumentam que não há vantagem em produzir componentes apenas para mantê-los em estoque, exceto quando isso signifique um aumento real nas vendas, porque é capital parado. O Just-in-Time, filosofia mais as técnicas. O Just-in-Time funciona como uma filosofia de produção para eliminar desperdícios, envolvimento de todos e aprimoramento contínuo. Just-in-Time como um conjunto de técnicas para a gestão da produção. Serão definidas práticas básicas de trabalho, projeto para a manufatura, foco na produção, máquinas pequenas e simples, arranjo fixo e fluxo, manutenção produtiva, redução de setup, envolvimento total das pessoas, visibilidade e fornecimento de Just-in-Time. E o Just-in-Time como um método de planejamento e controle,
programação puxada, controle Kanban, programação nivelada, modelos mesclados e sincronização. Filosofia Just-in-Time e a prática japonesa. O pensamento de Henry Ford, eficiência operacional para produzir bom e barato. O pensamento de Stewart, inspeção para corrigir os defeitos do processo. Pensamento de Deming, qualidade total. E o papel da Toyota, remover todo tipo de desperdícios para ser competitivo. Teoria da autodependência. É uma autonomia ou dependência? O Just-in-Time amplia a dependência da empresa em relação aos seus agentes, especialmente funcionários e fornecedores. Percebam que no sistema empurrado, as condições para disparar a produção são disponibilidade do material, presença da ordem no programa definida a partir de previsões e disponibilidade do equipamento para atender a demanda. Já no sistema puxado, a condição para disparar a produção é o sinal vindo da demanda, o quadrado Kanban com menos de 2 produtos, no exemplo, disponibilidade do equipamento e disponibilidade do material. Ainda sobre a filosofia Just-in-Time, o ideal é eliminar os 7 desperdícios. Primeiro, a correção de qualquer conserto. Depois, superprodução, produzir muito ou produzir antecipadamente. Terceiro, movimentos desnecessários, qualquer movimento que não agregue valor. Exemplo, pessoas. Transporte, todo transporte acima do necessário é desperdício. Depois, esperas. Esperas por peça, espera por fim do ciclo de uma máquina, etc. Depois, intervalo desnecessário. Qualquer estoque acima do mínimo para se executar o trabalho. E por último, pensamento impróprio. Qualquer processo extra. A próxima etapa da filosofia será o envolvimento de todos. Portanto, tem que manter o trabalho em equipe, comprometimento e rotação de multi-habilidades. Depois, o melhoramento contínuo, o Kaizen, trabalhar com metas claras e realísticas e prevenção e recuperação de falhas. As técnicas do Just-in-Time. Práticas básicas de trabalho, projeto para manufatura, máquinas simples e pequenas, arranjo físico celular, manutenção produtiva total, a famosa TPM, redução de setup, gestão à vista e fornecimento ao Just-in-Time. Nas práticas básicas de trabalho, temos que fazer uma analogia com o trabalho de formiguinha, porque são etapas pequenas que vão contribuir para o processo total. Por exemplo, criatividade, pode ser instigada em boas práticas de trabalho, disciplina e padrões de trabalho, qualidade de vida no trabalho, flexibilidade no trabalho, desenvolvimento pessoal, igualdade de condições e autonomia. Projeto para manufatura. Entre 70% a 80% dos custos de produção são definidos no projeto. Muitos problemas de manufatura teriam soluções facilitadas no projeto. Máquinas simples e máquinas pequenas. Várias máquinas pequenas significam flexibilidade. Máquinas pequenas facilitam a flexibilidade. Desenvolver equipamentos em casa e automatizar máquinas da produção. Arranjo físico e fluxo. Aproximar as máquinas para evitar estoques intermediários. Fazer o fluxo mais visível e transparente. Usar linhas U pode facilitar o balanceamento da capacidade para adotar um arranjo físico celular. Manutenção produtiva total. As etapas são envolvimento dos operadores na manutenção, os setores são incentivados a se responsabilizarem pela manutenção, melhoria contínua nos equipamentos para aumentar sua capacidade e estabilidade. Redução de setup. As etapas são ferramentas pré-montadas, dispositivos padrões facilitam o setup e troca rápida de dispositivos com roletes ou mesas com esferas. O envolvimento total das pessoas. Participação do pessoal na gestão, na seleção de novos funcionários, na negociação direta com o fornecedor e na utilização do orçamento para melhorias, no planejamento das tarefas e na negociação com os clientes.
Compromissos da empresa com o pessoal, emprego para a vida, desenvolvimento e treinamento, transparência, participação nos lucros e avaliação de desempenho. Visibilidade. Exibição de métricas de desempenho, luzes indicando paradas, exibição de cartas de controle, mapas de melhoria, área de exibição de produtos bons e defeituosos, sistema de controle visual com o Kanban, parcerias com fornecedores, desenvolvimento de fornecedores, integração desde o projeto do produto e entregas just in time. Um método de planejamento e controle baseado na redução de estoques e na produção puxada é o Kanban. O controle de Kanban vocês irão ver em uma próxima aula. Espero que esse conceito e as técnicas tenham ficado mais claros.